Eu vou, sem maiores delongas, eu vou ler um versículo, 2 versículos na palavra de Deus, que se encontra no primeiro livro de Samuel, no capítulo 13, versículo 13 e versículo 14, que diz assim: Então disse Samuel ao Saul: Obraste neciamente, e não guardaste o mandamento do Senhor teu Deus, que o teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém, agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Essa mesma fala está em Salmo 89, versículo 20, quando o Senhor, o salmista fala, reitera essa fala, né? Que o Senhor achou Davi, diz o versículo, achei Davi, homem segundo o meu coração. Existem algumas peculiaridades de Deus que, às vezes, nos deixa com interrogação. E na qualidade de servos e filhos e leitores das Escrituras, a gente tem o direito de pesquisar. E eu, na minha implicância, eu comecei a observar que Davi, homem segundo o coração de Deus, e a gente fica com essas interrogações. O que levou Deus a gostar tanto de Davi e tê-lo como homem segundo o seu coração? Claro, a soberania de Deus a gente não pode questionar. Então eu fui buscar em Davi, sem olhar para as suas falhas, seus pecados, porque é isso que às vezes a gente vê, as virtudes, os atributos, as qualidades de Davi, que Deus se agradava tanto e o tinha como homem segundo o seu coração. E eu pude perceber, e vamos enumerar nesta oportunidade, alguns dos atributos de Davi, algumas das boas qualidades, dentre outras, né? Que levava certamente Davi a ser um homem segundo o coração de Deus. Nós, seres humanos, somos dados a ver falhas, defeitos, mas Deus não é assim. Deus vê as nossas virtudes. Então, nós vamos enumerar. Eu tive o capricho de enumerar alguns itens que levava certamente, né, Davi a ser um homem segundo o coração de Deus. Então, vamos observar o primeiro item que levou Davi, certamente, né, a ser um homem segundo o coração de Deus. No primeiro livro de Samuel, capítulo 23 e versículo 3, Samuel 23 e 3, a partir do versículo 1, diz assim: foi anunciado a Davi, dizendo: eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueia as eiras. E consultou Davi ao Senhor, dizendo: irei eu e ferirei estes filisteus? E disse o Senhor a Davi: vai e ferirás aos filisteus e livrarás a Keila. Porém, os homens de Davi lhe disseram: eis que tememos aqui em Judá, quanto mais indo a Keila, contra os esquadrões dos filisteus. Então Davi tornou a consultar ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse: levanta-te e desce a Keila, porque te dou os filisteus nas tuas mãos. Uma das grandes qualidades de Davi, quizás esta seja uma das razões pela qual Deus o tinha como homem segundo o seu coração, é que Davi, ele esperava em Deus. Ele punha as suas causas nas mãos do Senhor. Ele colocava Deus para resolver as suas causas. Às vezes, nos sentimos capazes.
Às vezes nos sentimos autossuficientes ao ponto de tomar nossas próprias decisões, de fazer os nossos próprios projetos. Claro, os projetos a gente precisa fazer, mas a gente precisa colocar nas mãos de Deus. E Davi tinha esse princípio, tinha essa qualidade, e Deus se agrada disso, de colocar as suas decisões nas mãos de Deus. A gente sabe que somos capazes de lançar projetos e dar o primeiro passo, mas nós não podemos esquecer que existe um Deus do qual nós servimos, ele quem dá o sinal verde. No cotidiano, no meu dia a dia, eu sempre digo que a gente ora e deixa acontecer, esperar em Deus. Claro, quando temos que mudar de cidade, fazer viagens, vender algum objeto, algum imóvel, para aqueles que não são casados, que precisam se casar, claro, tem que fazer a sua parte. Mas, como outras decisões importantes na nossa vida, a gente toma as decisões e utiliza até dos grandes méritos que temos, da capacidade que temos como pessoa, mas a gente não pode dispensar o dedo de Deus, a vontade de Deus na nossa vida. E Davi tinha esse princípio, colocar-se nas mãos de Deus e dizer, deixa acontecer segundo a vontade de Deus. E eu vejo também outro atributo, já dando seguimento, outro item que levou Davi, certamente, a ser um homem segundo o coração de Deus. Em 1 Samuel 23, agora 22 e 23, 22 e 3, a partir do primeiro versículo, mas vamos ler apenas o versículo 3. E foi-se Davi dali para Mispa, Moabita, e disse aos reis dos Moabitas, deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que saiba o que Deus há de fazer de mim. Voltando um pouco ao primeiro item, Davi colocou seu pai na mão dos Moabitas para saber o que Deus queria dele, já dando seguimento. Mas esse segundo item prova que Davi tinha uma preocupação com seus entes queridos. Davi se preocupou com seu pai, com coroa, como dizemos, com o velho. Davi estava numa campanha, Davi estava numa batalha ferrenha contra Saul. Tinha alguns homens ao seu dispor, e como foi ferrenha aquela batalha. E ele não quis envolver os seus familiares, principalmente seu pai, que não estava habilitado para uma guerra, certamente. Ele se preocupou com seu pai. Ele estava na frente de uma campanha, reitero, né? De uma grande batalha, nós sabemos disso. Mas ele pensou em seu pai, em proteger, em não envolver seu papai nas suas questões, na integridade física, inclusive. Seu pai poderia não, estaria à mercê do comando de Saul, dos capangas de Saul. Então, ele procurou proteger o seu pai. Nós, no longo dos tempos, nós, na qualidade de evangélicos, cristãos protestantes, no longo dos tempos, a gente foi criticado muito. Nós melhoramos bastante. Porque eu digo porque eu fui criado no evangelho desde a minha infância, né? Não nasci nesse evangelho, mas não conheci o mundo, graças a Deus. Então, eu percebi que, no longo dos anos, mudou muito, graças a Deus. Mas havia uma obsessão, sempre houve uma obsessão, antigamente, né? Pela religiosidade. A gente dispensava os nossos familiares. A gente não amava, não demonstrava amor. A gente era obcecado, éramos, né? Mudamos, graças a Deus. E a gente não tinha preocupação com os nossos familiares, e às vezes dispensava os mesmos. Nós ainda enfrentamos, como gestor de igreja que sou, pela misericórdia, ainda a gente percebe muito que às vezes uma pessoa aceita Jesus como Salvador,
e os seus entes queridos é de outra religião, da católica ou do candomblé, e essas pessoas são desprezadas por aqueles que aceitam Jesus, só porque elas não são da própria igreja, não vieram junto, e é tratada com desprezo. E Davi tinha um princípio muito grande. O pai não podia entrar com ele naquela guerra, mas ainda assim ele se preocupou com seu papai. Então, a preocupação com os nossos entes queridos, caros irmãos, independente de onde estejam, é necessário. A gente se preocupa com a salvação, às vezes não pertence à nossa denominação, em alguns casos. Nós, como pais que somos, podemos ter filhos fora do evangelho, mas continua sendo filho. Às vezes, os nossos pais não aceitaram Jesus como nós, são idólatras às vezes, mas são nossos pais, continua sendo os nossos pais. E como cristão que somos, a gente precisa se preocupar, claro, primeiro com a salvação, mas a salvação é pessoal. Independente disso, demonstrar preocupação por eles. Eu ouvi um testemunho de uma mãe, mais de uma vez, de mães, né? Dizendo, quando tem o seu filho rebelde, ela diz assim, continua sendo meu filho, está desviado, mas continua sendo meu filho. É um bandido, já ouvi dizer isso, mas continua sendo seu filho. Então, a gente, como cristão que somos, estamos à mercê das dificuldades com os nossos entes queridos. Eu, pessoalmente, tenho alguns dos meus irmãos que estão afastados, e eu os amo muito mais, né? Devo amar mais, porque eles estão afastados do caminho do Senhor, não devo desprezá-los, não posso desprezá-los. Eles são meus entes queridos, está aqui em nosso coração. A gente não podemos, como cristãos, sermos indiferentes àqueles que ainda não servem ao Senhor Jesus, mas são nossos entes queridos. Então, nós vamos seguir adiante. O terceiro item que eu quero observar, razão pela qual Davi era homem segundo o coração de Deus, 2 Samuel 12, versículo 21, até o versículo 23, Davi passa por uma situação muito difícil. Ele estava enfrentando uma doença. O filho de Betseba, ele adoeceu, aquele filho do pecado, né? Que nasceu no pecado com Betseba. Filho do pecado todos somos, né? No pecado, nós somos filhos do Senhor hoje, né? Mas ele passava por uma dificuldade com aquela criança que estava doente. E ele jejuou, ele orou, ele se resguardou, ele se escondeu no quarto para se reservar. Mas depois a criança morreu. E ficaram com medo de dar notícia a Davi, porque Davi já estava restrito com o menino doente. E agora, quem teria coragem de dar notícia a Davi quando o menino morreu? Mas criaram coragem, chamaram o rei Davi e disseram, olha, a criança morreu. E Davi, então, disse, então, põe a mesa que eu vou comer. Vou me lavar, vou me barbear, porque agora eu vou me alimentar. E se assustaram com Davi. Disseram assim, mas como? O menino estava doente, você estava mal, e agora já morreu, não devia ficar pior? E Davi disse, Deus levou, não tem mais jeito. Então, interessante é que Davi, ele tem outra grande virtude, que é aceitar as circunstâncias da vida. Não deu jeito. Deus não quis assim. E perdeu, então, o seu filho, né? Não é fácil, principalmente na situação que estava. Ele perdeu, ele não se jubilou, mas ele não atribuiu aos outros aquela consequência, que o que eles iriam imaginar, os seus súditos, seus servos, iriam imaginar que Davi ia alfinetar por causa daquela circunstância. Não, pelo contrário. Davi disse não. E eles chegaram a perguntar a Davi, mas por que o senhor, de uma hora para outra, o senhor manda pôr alimento para comer e lava o rosto, toma banho? Ele disse, porque agora não tem mais jeito. Foi o Senhor quem quis, foi o Senhor que levou.
A gente não deseja, mas a gente passa por muitas dificuldades. E nós não podemos atribuir a outrem ou aos outros as consequências que vêm sobre a nossa vida. A gente tem uma rotina, tem uma jornada a seguir, nós estamos caminhando no cotidiano e espiritual também. As intempéries vêm, a gente não pode desanimar, a gente não pode deixar nos abater. Existe o mal do século, né? Que são as doenças psicológicas, né? A depressão, a ansiedade, a estresse, que vem sobre nós. Está vindo, vem sempre, não vai faltar. Vai bater a nossa porta. Mas a gente precisa resistir, partir para frente. Um provérbio que diz, né? A vida continua e a gente segue adiante. Independente da dificuldade que bater a nossa porta, a gente precisa dar seguimento porque a vida continua. E Davi tinha essa virtude de assumir as suas consequências e não deixar se abater pelas tais, embora o Senhor próprio lhe avisou que ele enfrentaria grande dificuldade. E por falar em grande dificuldade, vamos ver outro item que fala de Davi, né? 1 Samuel 12, versículo 13, quando Natã, ele chegou para Davi para revelar o seu pecado com Betseba. Estou voltando um pouco no texto. E Natã, depois de contar uma parábola, a parábola onde um homem rico era o vilão, né? E Davi, depois de ouvir a parábola, não sabia que era uma parábola. Davi condenou aquele vilão, né? O homem que tomou a ovelha do pobre para atender a visitas. E Natã disse assim, olha, rei, esse homem é você. Esse homem é você. E contou a história de Urias, que ele havia mandado matar, evidentemente, para possuir a esposa. Adultério e homicídio. Né? E Davi, imediatamente, ele disse assim, eu pequei. Ele assumiu o seu pecado. Ele poderia compartilhar, ele podia dizer assim, não, passar para frente, como fez Adão e Eva no Éden, né? Dizer, não, é porque ela estava no local errado, ela estava exposta. Ele não disse isso, ele não atribuiu, ele não compartilhou o seu erro. Então, uma das grandes qualidades de Davi também é que ele assumia as suas responsabilidades sem precisar dividir com ninguém. Isso é muito interessante. Nós não podemos assumir o que não devemos, mas a gente precisa ter hombridade, a gente precisa ter a capacidade de assumir. Davi tinha essas qualidades. É muito comum na vida a gente sair distribuindo as consequências que vêm sobre nós e, às vezes, até a nossa culpa. É natural do ser humano se desculpar. É muito comum no ser humano, ainda nós, os religiosos, né? Que servos do Senhor que somos, nós acostumamos a pôr a culpa nos outros. E Davi não era assim. Davi assumiu as suas consequências. Isso é muito interessante. Outra qualidade, outra virtude de Davi é que Davi ele era liberal. Eu espero que entenda essa colocação. Liberal não está falando de pessoas de libertinagem, não. Davi ele sabia liberar. Ele não guardava ressentimentos. Ele não guardava rancores. Observe que Saul tentou matar Davi 6 vezes. 6 vezes. 2 vezes diretamente e 4 vezes terceirizada o assassinato, não conseguiu. E Davi passou por tudo isso. E quando Saul morreu, Davi fez questão de devolver. Davi era para tomar posse das terras de Saul, devolver para os descendentes de Saul que havia ficado, Mefibosete, por exemplo, né? Devolver tudo aquilo que pertencia ao seu avô, ao seu pai, Jonatas. Ele fez questão de devolver tudo aquilo, porque Davi, ele não guardava
ressentimentos. Ele era liberal. Aliás, isso é muito interessante para nos curar, para curar a nossa alma, né? O rancor, ele traz sérios problemas físicos, inclusive, né? Físico. Clinicamente falando, é comprovado que os rancores, a falta de perdão, ela traz sérias consequências para nós, sérias consequências. E Davi, ele tinha essa grande virtude de não guardar ressentimentos. Olha, havia guerra entre a casa de Davi e a casa de Saul. Isso é nítido, é bíblico. Mas quando Saul morreu, acabou-se a guerra. Davi não levou adiante aquela facção. Davi soube lidar com essa situação, inclusive politicamente falando, né? Politicamente falando. Ele não guardou, ele deixou passar batido. Então, eu acho muito interessante, inclusive, essa programação, e fica aqui o meu aplauso, né? E aqui existem pessoas de todas as denominações, que bonito. O mais interessante é que nós servimos ao único Deus, e não existe facção religiosa, graças a Deus nós não pensamos assim. Nós servimos a Igreja de Cristo. A placa denominacional, ela fica do lado de fora. Se fosse muito interessante, ficaria do lado de dentro, né? Nós somos o corpo de Cristo, independente. Batistas, assembleanos, presbiterianos, metodistas, wesleyanos, todos somos o corpo de Cristo. E hoje, nos dias atuais, inclusive, com tanta civilidade, né, com tanta civilização, ainda a gente vê rancores. A gente precisa entender que, se Deus chamou, quem sou eu para impedir, né? E Davi tinha isso com ele não guardava, ele não era faccioso, ele não dividia, não sabia dividir, sabia juntar. Interessante, em 1 Samuel 17, e versículo 15, fala sobre Davi, que quando ele foi ungido a rei, ele voltou para o campo, para suas ovelhas, logo em seguida. Interessante. Nós lembramos também que quando Davi foi convidado para ser funcionário músico do palácio, para acalmar a Saul, né? Quando ele saía da sua função, ele voltava para o campo, para suas ovelhas. Isso é muito interessante. Davi não deixou subir para a cabeça as suas posições, porque lá na casa de Jessé, na casa do seu pai, ele foi ungido rei. Deus do céu, ele sabia que era de Deus. A partir dali, ele já era um rei. E ele não se empolgou, claro, certamente se sentiu lisonjeado, honrado, mas ele não se deixou levar por uma função de tamanha importância. Ele não voou, ele não tirou os pés do chão. Era outra grande qualidade de Davi, quizás também essa era uma das razões pela qual o Senhor tinha como homem segundo o seu coração. Davi, ele continuou humilde. A vida, às vezes sempre, né, nos proporciona oportunidades. Às vezes, uns crescem economicamente, outro, aquisição de conhecimentos, né? Isso pode nos levar a outro status, a outro patamar. E, às vezes, dirigimos igrejas grandes, né? E olhamos de cima para baixo. É bom que tenhamos cuidado, porque Davi, ele não era assim. Ele continuou sendo a mesma pessoa. Que Deus nos honre, que o Senhor nos dê grandes oportunidades. É bênção de Deus. Os bens materiais, os cargos eclesiásticos, é do Senhor, mas a gente deve continuar com os pés no chão, como Davi, que era um homem muito interessante. Em 2 Samuel 7, versículo 1 e versículo 2 e 3,
Tem outro atributo de Davi muito interessante. Ele era apegado às coisas de Deus, apegado ao Senhor. Eu já disse no início que Davi, ele ficava à mercê da vontade de Deus, e esse item aqui, esse tema é quase isso. É que ele não se esquecia do Senhor. Uma vez Davi disse nos Salmos assim: eu prefiro ficar um dia na casa do Senhor do que 1000 em outro lugar. Interessante, ele disse assim: se eu tiver uma oportunidade, ou se a mim for dada a oportunidade de escolher um dia ou 1000 dias, mas 1000 dias em outro lugar qualquer, e um dia no templo, na casa de Deus. E ele disse: eu prefiro estar um dia na casa do Senhor. Então, Davi era um homem apegado às coisas de Deus. A gente sabe que a ideia de templo imóvel foi criada por Davi. Foi criada por Davi. Era um tabernáculo. A casa do Senhor era um tabernáculo. Mas Davi apareceu com essa ideia que Deus acatou. Deus acatou. Davi disse: eu moro em um palácio, a arca do Senhor vive num lugar muito simples, muito humilde. Eu quero fazer um lugar. Eu quero fazer um lugar adornado para que a arca de Deus esteja. Deus aceitou. Não que ele construísse. Daí veio Salomão e construiu o templo. A gente, às vezes, esquece que essa ideia de templo poderia acontecer depois, claro. Imóvel, tá certo? Foi Davi que deu a ideia e Deus acatou. Muito interessante. Então, Davi, ele tinha o seu coração voltado para Deus. Independente das nossas profissões, que nos ocupam muito, mas a gente não pode perder a oportunidade de colocar o nosso coração em Deus. O próprio Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus. Depois, ele quis dizer assim: busque as demais coisas, né? Ou serão acrescentadas, ele disse. Mas ponha Deus em primeiro lugar. No caso de Marta e Maria, ele chamou a atenção de Marta, embora tinha as melhores das intenções. Mas Jesus disse assim: olha, Maria, ele escolheu a melhor parte. Ela escolheu a melhor parte. Então, Davi era um homem segundo o coração de Deus, foi um homem segundo o coração de Deus, por esses atributos e outros que poderemos descobrir no decorrer da história desse grande monarca. Está sempre disponível para servir ao Senhor Deus. Deus, ele tem as suas, eu falei no início, as suas peculiaridades, e às vezes a gente, como seres humanos, nós como servos, ousadias que somos, né, nos tornamos ousados, a gente fica querendo questionar que não temos esse direito, mas na nossa curiosidade a gente acaba descobrindo as peculiaridades de Deus. Deus, ele tem também o seu amor peculiar, e ele tinha esse para o Davi. Embora a gente entende que Deus ama a todos nós com a sua própria peculiaridade. Que Deus, ele nos ajude, que o Senhor nos abençoe poderosamente, que sejamos, que possamos abraçar as virtudes, né? As virtudes de Davi e ter como exemplo. Deus abençoe a todos vocês. Eu gostaria de fazer uma oração. Eu sei que vai haver outra oração, mas eu gostaria de fazer uma sucinta oração. Glorioso Deus, Pai de Jesus, em cuja presença estamos. Aqui estamos, ó Deus, nessa sala virtual, mas o Senhor está presente, porque nós estamos falando do nome de Jesus. E Jesus disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos e falando do meu nome, eu estou presente, eu estarei presente. Então, eu acredito, Senhor, na sua presença aqui conosco, nessa sala, Pai querido. Continue conosco, abençoando aqueles que protagonizam esse programa, essa vigília, a todos, indistintamente, aqueles que cooperam direto e indiretamente.
aqueles que estão nos ouvindo neste momento. Seja conosco, Pai querido, e com a minha família também, a minha igreja, em nome de Jesus. Amém.